Bom dia, meus caríssimos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Gostaria de compartilhar com vocês de um texto da Palavra de Deus, da parábola de Jesus, o bom samaritano, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Uma passagem bíblica muito conhecida nos meios e arraiais cristãos. A Bíblia diz: levantou-se um certo doutor da lei e, para o testar, perguntou: Rabi, que quer dizer mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: o que está escrito na lei? Como é que lês tu? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a mente, e o próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Todavia, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, contando certa parábola, diz: Jesus respondeu: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho caiu nas mãos dos assaltantes. Estes, depois de lhe tirarem tudo e de o espancarem, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo-o, desviou-se dele. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas um samaritano que estava de viagem chegou até ele. Quando o viu, ficou com pena dele. Aproximou-se, tratou das feridas, derramando nela azeite e vinho. Depois colocou-o em cima da própria montaria, conduziu-o à pensão e cuidou dele. Logo pela manhã, tirando 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse-lhe: cuida dele, e o que gastares a mais, na volta te pagarei. Na tua opinião, quem destes 3 se tornou o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou, outras versões, assaltantes. E ele respondeu: aquele que teve pena dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. A parábola do bom samaritano, irmãos, fala de 3 ou 4 personagens principais. Foi uma pergunta, aliás, uma resposta feita por um certo doutor da lei, um exímio conhecedor da lei, sobre o amor a Deus e o amor ao próximo, como diz lá no Pentateuco, na lei de Moisés. Samaria ou Samária ficava numa província entre a Judéia e a Galiléia, que era, no Antigo Testamento, a capital das 10 tribos de Israel.
ficava mais ou menos a 50 quilômetros ao norte de Jerusalém. E os samaritanos e os judeus, por razões históricas, religiosas, econômicas e culturais, e por que não dizer sociais, eram inimigos históricos, rivais entre si. Ambos não se falavam, se odiavam e não se toleravam. Havia um ódio mortal entre fariseus e samaritanos. O personagem principal da parábola de Jesus é claro e óbvio que é o samaritano. O outro personagem é o levita, o outro sacerdote e o estalajadeiro, ou o dono da pensão, ou hospedaria, em outras versões. Irmãos, Jesus nos quer ensinar e nos desafiar a nossa postura com relação aos nossos relacionamentos e nossos preconceitos com relação às pessoas. Ele nos quer que enfrentemos e tiremos desmitificar o tabu de achar que Deus só ama e nós devemos só amar e nos relacionar com as pessoas da nossa religião, da nossa doutrina, da nossa crença. Assim, os fariseus, os essênios, os das comunidades de Qumran, no Velho Testamento e Novo Testamento também, assim eles pensavam. Evitar o egoísmo, o egocentrismo. Os judeus da época de Jesus viviam num círculo, diriam alguns estudiosos. Primeiro era eu, depois família e depois a descendência de Abraão ou a ascendência judaica. Ou seja, eles só falavam quem era da família, da parentela ou se eram judeus. Eram extremamente exclusivistas, religiosos e ortodoxos com relação à religião. O comportamento explica do sacerdote, do levita, passavam ao largo, como diz a palavra, explica que a lei preconizava, proibia que nenhum judeu religioso poderia ter contato com o cadáver. Números 19 e Levítico 11. Porque eles, assim fazendo, eram considerados imundos ou impuros. E eles tinham que passar, segundo a lei de Moisés, no Pentateuco, pelo ritual que é descrito no Talmude, a purificação, a lavagem, o ritual do Taharot, ou Shedarim, que era uma limpeza de corpo, porque eles jamais poderiam entrar no templo para adorar a Deus, no caso do sacerdote, do levita, servir a Deus no templo, na sinagoga, depois de contato com uma pessoa morta ou agonizando, porque eram considerados imundos ou impuros. Mas isso não explica e justifica a falta de amor e de compaixão, solidariedade que ambos tiveram. A vida do bem comum, a ajuda às pessoas, está acima da lei, do legalismo e da nossa religiosidade. Como diz o pastor Fábio e psicólogo Fábio Damasceno, amar é ficar no prejuízo. Jesus está falando do amor sacrificial, de autodoação, compaixão de se colocar no lugar do outro. Gestos e atos concretos são mais eloquentes
são mais eloquentes e falam mais do que as nossas próprias palavras. Mais do que os meros discursos, são gestos concretos de amor. É preciso romper com o preconceito, no caso dos judeus, dos fariseus, essênios e publicanos, do sacerdote levita da parábola, a xenofobia, ou seja, a aversão às coisas estrangeiras. Passar por cima do orgulho, vaidade e egoísmo, é preciso, como diz o meu saudoso pastor Mauro Israel Moreira, da PIB de São Gonçalo, é preciso construir pontes para chegarmos juntos do outro, do nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Jesus ainda hoje pergunta. Jesus nos ensina a aprender a tolerância e viver com as diferenças e pluralidade. E quem não devemos ser omissos, estar alheios ou indiferentes aos outros e não ser mais do que diz: isso não é problema meu. Muitas pessoas não ajudam porque falam: isso não é problema meu, é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isto. Isso não é desculpa para ajudar, auxiliar e socorrer as pessoas, um gesto de amor. Isso não é desculpa para não sermos generosos. Jesus nos quer ensinar que todos nós somos iguais diante de Deus e que o sol nasce para todos. A chuva cai para todos, justos e injustos, bons e maus. O amor de Deus, a salvação, o perdão é universal. O amor de Deus é para todos. Jesus quer ensinar com a parábola do bom, que a Bíblia chama de bom samaritano, o princípio do amor sacrificial. O amor de comiseração, de autodoação. Sacrifício este que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar, nos redimir e trazer juntamente com Ele a presença do Pai, restabelecer a aliança que o homem perdeu lá no Éden. Adão, o primeiro homem, Eva, a primeira mulher, ao pecar contra Deus, na sua desobediência, romperam esta aliança. E Jesus quer nos ensinar, com o bom samaritano, essa belíssima parábola, que só o amor importa, que a vida humana, a individualidade, a dignidade da pessoa, da vida humana, o bem comum, e que meu direito termina onde o direito do outro, do próximo, começa. Esse princípio de tolerância que está faltando hoje em dia na nossa sociedade extremamente ególatra, egoísta, mesquinha, arrogante e orgulhosa, que só querem as coisas para si e não pensam no outro, no próximo. É este tipo de amor sacrificial que o bom samaritano teve para com aquele homem. É este tipo de amor que Deus tem para conosco. Como Jesus, aquele samaritano não viu a condição social daquele homem, que a Bíblia diz que estava meio que morto, agonizando, morrendo, sucumbindo àqueles assaltantes ou salteadores. Estava quase morrendo, ou seja, estava dependente de tudo e de todos. Jesus quer nos ensinar com esta belíssima parábola e ensina a cada um de nós o princípio do amor sacrificial, né?
como dizem os gregos, splankinar, ou seja, o amor visceral, um amor de âmago do ser, do íntimo, das vísceras, lá dentro do baú da alma. O amor que perdoa, que tolera e que respeita o outro como ele é. Assim Jesus nos respeita e nos ama. É este amor que está faltando nos nossos dias. E é este amor sacrificial, o princípio da tolerância que a parábola do bom samaritano nos ensina para cada um de nós. Que Jesus quer hoje que homens e mulheres, crentes, servos de Deus, cristãos, encarnem e viva este amor. Que Deus abençoe. Amém.